Era como se um punhal gelado tivesse sido cravado no meu peito. Ainda segurava a torta de maçã, morna, perfumada, a favorita dela, quando meu pai me disse para nunca mais voltar para casa. Eu a tinha assado na noite anterior, usando as técnicas que a mamãe tinha me ensinado há muitos anos. Dirigi por horas sob uma névoa densa para levá-la a ela, como fazia todos os anos. Era ação de graças. Eu estava em casa, ou pelo menos, eu ainda chamava de casa. Nem tínhamos agradecido pela comida ainda. O peru não havia sido trinchado. O recheio fumegava na travessa de cristal que minha mãe só tirava uma vez por ano. E eu, ali, parada, ainda sorrindo, ainda segurando aquela torta, quando o papai disparou: "Devolva os $100.000, Joyce. Ou não se preocupe em voltar para casa." Por um instante, achei que tinha ouvido errado, ou que era alguma piada de mau gosto. Papai não era de dramas, e o dia de ação de graças nunca foi palco para tal em nossa família. Pelo menos, não até aquela noite. Mas ninguém riu. Cássia estava sentada do outro lado da mesa, as mãos cruzadas no colo, como se estivesse em um funeral. Adam olhava fixamente para a toalha de mesa. Até a mamãe, a doce e gentil mamãe, se recusava a me encarar. Eu não me sentei. Eu não conseguia. A bandeja da torta, que antes parecia tão leve, pesava em minhas mãos, de repente, mais do que deveria. Olhei para ela, estupidamente, como se pudesse me explicar o que estava acontecendo. "Com licença", eu balbuciei. A mandíbula do papai se apertou. "Não torne isso mais difícil do que já é." "Exatamente do que vocês estão me acusando?", perguntei, a voz embargada. Cássia finalmente ergueu os olhos. Estavam vermelhos, o rímel borrado nos cantos, como se ela tivesse chorado por horas. Mas a voz dela era clara como cristal: "A conta da mamãe. $100.000 desapareceram no mês passado. Logo depois que você a ajudou a configurar o banco online." Minha boca se abriu, mas nenhum som saiu. Era verdade que eu tinha ajudado a mamãe com as contas dela. Ela estava nervosa com a ideia de não ter mais papel, algo sobre não confiar na nuvem. Então, eu tinha passado um domingo à tarde com ela, guiando-a pelo aplicativo, pelas senhas, pelas perguntas de segurança. Ela até anotou tudo em um caderninho que guardávamos na gaveta da cozinha. Isso foi há 4 semanas. 4 semanas. E agora, estavam me dizendo que aquele foi o momento em que eu a roubei. "Vocês estão falando sério", sussurrei. "Vocês acham que eu peguei o dinheiro da mamãe?" Adam finalmente falou, a voz tensa, como se doesse dizer as palavras. Não queríamos acreditar, mas o banco confirmou que os saques foram feitos online. Ninguém mais tinha acesso. Ninguém mais, exceto você. Olhei para a mamãe. Ela não se moveu. Não assentiu, nem balançou a cabeça. Apenas pegou o guardanapo e o pressionou contra a boca, como se fosse vomitar. Foi então que a ficha caiu. A torta, o trânsito, o ritual anual, nada disso importava. Eu não era mais a filha deles. Eu era uma suspeita. Coloquei a torta no canto do balcão, com uma delicadeza quase dolorosa. A forma de metal fez um clique fraco contra o granito. Peguei meu casaco do encosto da cadeira onde o havia deixado mais cedo. Não falei nada. "Você tem até o final da semana", disse o papai, em voz baixa, atrás de mim. "Depois, vamos ao advogado." Não chorei no carro. Não gritei, nem xinguei, nem bati no volante como nos filmes. Apenas dirigi. O casaco ainda meio abotoado, a torta ainda intocada na bancada da cozinha, deixada para trás. As ruas estavam silenciosas, iluminadas por luzes de varanda e perus de papel colados nas janelas. Era noite de ação de graças. Fiz o check-in no mesmo hotel de beira de estrada que eu sempre via no caminho para a cidade, mas nunca tinha tido motivo para parar. A recepcionista não perguntou por que eu precisava de um quarto em um feriado. Agradeci por aquela pequena gentileza. O quarto cheirava a carpete velho e pipoca de micro-ondas. Tirei minhas botas e sentei na beira da cama, as mãos ainda tremendo.
Eu tinha 32 anos, era uma contadora forense sênior, confiada com milhões em auditorias corporativas, e meus próprios pais achavam que eu os havia roubado. O pior de tudo, eu nem estava surpresa. Não completamente. Havia sinais. Pequenas coisas. O jeito que a Cássia revirava os olhos quando a mamãe se gabava das minhas promoções. O jeito que o papai, uma vez, perguntou: "Você não acha que é hora de sossegar? Sabe, viver um pouco?" Como se a minha carreira não fosse vida real. Até no último Natal, quando me ofereci para cobrir o custo de um telhado novo para a casa, Ada murmurou algo sobre eu tentar comprar lealdade. Eu achava que eles estavam apenas brincando. Eu achava que ainda éramos família. Deitei-me no edredom e encarei o teto. Tentei reviver o dia em que a mamãe me pediu para ajudar com a conta bancária dela. Cada toque, cada login, cada redefinição de senha. Eu havia perdido algo? Alguém mais tinha visto o caderninho que guardávamos na gaveta? A gaveta estava sempre destrancada. Qualquer um poderia tê-la aberto. Cássia ainda morava em casa, de vez em quando, dependendo da situação dela. Adam tinha uma chave de casa. Eu tinha sido a única a guiar a mamãe na configuração, sim, mas isso não me tornava a única que sabia. Ainda assim, eles acreditaram. Acreditaram que eu esperei a mamãe ficar doente só para pegar o dinheiro dela. $100.000. Como se eu precisasse. Como se eu sequer faria algo assim. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto da Cássia: "Não queríamos que chegasse a isso, mas você tornou difícil confiar em você. Nenhuma feliz ação de graças, nenhuma espero que esteja bem. Apenas aquilo. Como se eu tivesse quebrado algo. Como se eu fosse a única que lhes devesse um pedido de desculpas." Virei o telefone para baixo. No trabalho, passo meus dias desvendando desfalques ocultos, empresas de fachada e notas fiscais falsas. Eu sei como é quando o dinheiro desaparece e quando alguém faz parecer culpa de outra pessoa. E, neste momento, alguém tinha me transformado na bode expiatório. Encarei o teto até as luzes ficarem embaçadas. Se eles queriam me tratar como a criminosa da família, talvez fosse hora de eu começar a investigar como uma. Era ainda madrugada quando meus olhos se abriram. Não houve alarme, apenas o instinto afiado de anos perseguindo fraudes corporativas. Uma coisa eu aprendi: o dinheiro nunca realmente desaparece. Ele apenas muda de mãos, é redirecionado. O segredo está em saber onde procurar primeiro e, mais importante, quem se beneficia. Levantei-me, o corpo ainda pesado pela noite mal dormida. Abri meu laptop sobre a mesinha. Minha firma, nos últimos tempos, vinha investigando um padrão perturbador de abuso financeiro contra idosos. Aposentados com economias modestas que, de repente, viam suas contas esvaziadas em 3 saques, cada um logo abaixo do limite federal de declaração. Não era um banco só, mas um em particular aparecia mais do que os outros, o Cobre Forte. O banco da mamãe. Eu não havia contado à minha família que estava envolvida nessa investigação. Era confidencial, tecnicamente, mas eu tinha autorização para revisar os dados das transações internamente e sabia exatamente a quem pedir. Enviei uma mensagem rápida para Lucas, o oficial de conformidade que supervisionava nosso caso atual. Apenas um nome, um período de datas e uma localização. Em menos de 1 hora, eu tinha o que precisava: registros de data e hora, valores de saque, logs de caixa. 3 saques da conta da minha mãe, espaçados em 5 dias. Primeiro, $40.000. Segundo, 30.000, e por fim mais 30.000. Cada um feito pessoalmente, não online. Essa foi a primeira rachadura na mentira deles. Eles me acusaram de usar o banco online, disseram que eu era a única com acesso. Mas se o dinheiro foi retirado em pessoa, não poderia ter sido eu. Cliquei no link do vídeo de segurança anexado. A resolução era baixa, mas claro o suficiente. O primeiro vídeo carregou, uma jovem se aproximou do balcão, nervosa, olhando por cima do ombro.
Rabo de cavalo loiro, moletom cinza, óculos de sol grandes. A princípio, pensei que talvez tivessem contratado um intermediário, um estranho pago para se passar pela mamãe. Mas então a garota se aproximou da câmera, puxou a máscara para falar com a caixa. Cássia. Mesmo com a imagem granulada, eu reconheci aquele rosto. Eu havia cuidado daquele rosto, o vi soprar velas de aniversário e chorar por namorados desfeitos. Ela estava inquieta, batucando os dedos no balcão. Entregou o que parecia ser a identidade da mamãe e assinou algo. A caligrafia dela não havia mudado desde o ensino médio. Recostei-me na cadeira, a luz do hotel piscando sobre mim. Eles não apenas roubaram o dinheiro, eles planejaram. Pensaram no momento certo, esperaram até que eu ajudasse a mamãe a se digitalizar, e então usaram isso como cobertura para me incriminar. Abri o segundo vídeo, a mesma agência. Desta vez, era Ada. Sem disfarce, sem nervosismo. Calmo, confiante. Ele brincou com a caixa, assinou como se fosse o dono da conta. Terceiro vídeo, Cássia novamente. O mesmo moletom, óculos de sol diferentes. A arrogância disso me dava arrepios. Mas ainda faltava uma peça. Como eles tiveram acesso à identidade e às informações da conta da mamãe? Então me lembrei de algo. 2 semanas antes de eu ajudar a mamãe a configurar o aplicativo, ela havia feito exames ambulatoriais no hospital. Nada sério, apenas exames preliminares. Cássia se ofereceu para passar a noite com ela. A bolsa da mamãe esteve com ela o tempo todo, o talão de cheques, os extratos bancários, a carteira de motorista. Foi ali que tudo começou. Mas não terminou ali. Verifiquei os metadados da configuração da conta. O primeiro login depois que eu saí da cidade não veio do telefone da mamãe, mas de um tablet conectado ao Wi-Fi de casa. O mesmo endereço IP que Cássia usava quando assistia Netflix. E a OTP, a senha de uso único, foi enviada para um e-mail alternativo que eu não havia cadastrado. Verifiquei. O número de telefone de recuperação pertencia a Ada. Eles não eram apenas descuidados, eram arrogantes. Achavam que ninguém questionaria. Não se a filha bem-sucedida fosse a culpada óbvia. Não se o resto da família falasse a uma só voz. Fechei o laptop. Isso não era apenas um mal-entendido. Não era um momento de desespero ou um empréstimo que deu errado. Era fraude. E eles usaram meu amor pela mamãe como cortina de fumaça. Fechei o zíper da bolsa do laptop e peguei o telefone. Não para ligar para a polícia, ainda não. Liguei para o meu escritório, em vez disso. Pedi a Lucas algo específico, as impressões das assinaturas dos caixas. Precisaria delas para comparação. Então, abri minha mala e puxei uma pasta preta fina, do tipo que eu usava para apresentações em tribunal. Se eles queriam uma vilã na família, eu lhes mostraria como era quando a vilã guardava recibos. Não liguei antes. Dirigi de volta na tarde de segunda-feira, exatamente quando a luz do sol atingia aquela inclinação dourada que sempre fazia entre o Halloween e o Natal. O tipo de luz que costumava fazer a casa parecer um lar. Não hoje. A garagem estava cheia, o SUV de Ada, o compacto da Cássia, o velho sedã da mamãe. Nenhum convidado, apenas a família. Estacionei na calçada, sentei por um momento, o motor fazendo um tic-tac suave, as mãos repousando sobre a pasta de couro no meu colo. Aquela que guardava cada recibo, cada registro de data e hora, cada mentira que eles achavam que ninguém notaria. Então, saí, subi os degraus da varanda e entrei. A casa cheirava a caldo de galinha e alecrim. As luzes da cozinha estavam acesas. Eu podia ouvir o murmúrio baixo da conversa, o tilintar de talheres, uma risada que não me pertencia mais. Encontrei todos na cozinha. Cássia estava empoleirada no balcão, caneca de café na mão, pernas balançando como se tivesse 13 anos novamente. Ada estava encostado na geladeira, braços cruzados, expressão ilegível. Mamãe estava perto da pia, secando pratos com movimentos lentos e praticados.
Papai estava mexendo algo no fogão. Eles levantaram a cabeça quando entrei, e tudo parou. Ninguém disse nada. Passei por eles até a ilha e coloquei a pasta na superfície de madeira lisa onde costumávamos abrir a massa de biscoitos. Então, abri-a. Vocês acreditaram que eu roubei da mamãe, eu disse, em voz baixa, a voz controlada, mas um tremor sutil por baixo. Deixem-me mostrar o que realmente aconteceu. A atmosfera mudou, sutil, como o ar antes de uma tempestade. Eu puxei a primeira prova, uma foto, um estilo da filmagem de segurança do banco. Cássia, de óculos escuros, inclinada sobre o balcão da caixa, assinando um formulário. 10 de outubro. $40.000. Não online, não eu. Ninguém se mexeu. Nem mesmo Cássia. A segunda foto mostrava Adam sorrindo em um suéter verde, entregando um cheque. 30 mil. Eu sentia minha voz tremendo nas bordas, não de raiva, mas de contenção. Não eram estranhos. Eram as pessoas com quem eu cresci. Os dedos de Cássia apertaram a caneca com mais força. Ela abriu a boca, depois a fechou novamente. Eu coloquei os comprovantes do caixa sobre a mesa. A mesma agência, as mesmas assinaturas. Eu as comparei com a sua caligrafia, Cássia, daquele bilhete na geladeira na semana passada. Um silêncio pesado se instalou. Então Cássia finalmente falou, a voz mais fina do que eu me lembrava. Você mexeu nas nossas coisas? Eu inclinei a cabeça, quase gentilmente. Você mexeu nas coisas da mamãe. Mamãe estendeu a mão para os documentos, os olhos percorrendo a impressão. Suas mãos estavam instáveis. Quando ela falou, a voz era baixa, quase suplicante, mas o banco, eles disseram que foi feito online. Foi o que eles pensaram, eu disse. Mas o saque em si não foi. O acesso online veio depois, de um tablet conectado ao Wi-Fi de vocês. A conta estava configurada para recuperação através de um e-mail vinculado ao número de telefone do Adam. Um silêncio denso pairou sobre a cozinha, como neve caindo. Papai parou de mexer. Cássia desviou o olhar. Adam encarou o chão, como se pudesse encontrar uma verdade diferente ali embaixo. Você me deixou pensar que minha filha roubou de mim, mamãe sussurrou. Ela não olhava para ninguém em particular. Talvez nem para mim. Você me disse para não voltar para casa, eu disse, ainda mais baixo. E você nunca perguntou se eu fiz isso. Aquilo era o que mais doía. Não a acusação, nem mesmo a ameaça de advogados. A ausência da pergunta. Cássia finalmente olhou para mim, o rosto contorcido, não com culpa, mas com amargura. Você sempre consegue tudo. O emprego, os elogios, o respeito. Eu só queria nivelar o campo. Eu a observei por um longo momento. Ela parecia mais velha do que na semana passada, ou talvez eu finalmente a estivesse vendo pela primeira vez. Você não nivelou nada, eu disse. Você queimou tudo. Adam pigarreou. A voz dele era monótona. Ela vai ficar bem, mãe. Joyce ganha mais do que todos nós juntos. Não foi pessoal. Eu soltei um suspiro lento, lutando contra o frio que subia pela minha espinha. Sempre é pessoal quando é família. Vi mamãe sentar-se lentamente à mesa, a pasta ainda aberta diante dela. As mãos repousavam no colo, com as palmas para cima, como se ela não soubesse o que fazer com elas. Papai finalmente falou, Joyce, o que você vai fazer? Encontrei os olhos dele pela primeira vez em dias. Não me senti como a criança na sala. Não vou apresentar queixa, eu disse. Mas enviei o arquivo para o advogado da família. Vocês podem decidir o que fazer com ele. Ele assentiu uma vez, cansado, mais velho do que eu me lembrava. Fechei a pasta. Minhas mãos se moveram sozinhas, memória muscular de anos de reuniões e investigações. Desta vez, parecia definitivo. Você me disse para não voltar a menos que eu devolvesse o dinheiro, eu disse. Eu não peguei o dinheiro. Mas eu trouxe a verdade. Esperei apenas o tempo suficiente para as palavras assentarem.
Então me virei. Joyce. A voz da mamãe quebrou. Eu parei na porta. O dia de ação de graças acabou, eu disse. Vocês todos se certificaram disso. Saí de casa sem outra palavra. Não levei a pasta. Não levei a torta. Apenas minhas chaves e qualquer parte de mim que ainda acreditava que eles teriam me escolhido. Não fui para casa imediatamente. Sentei no meu carro do lado de fora da casa por um tempo, observando a janela da cozinha da calçada. Ninguém me seguiu. As luzes permaneceram acesas. A risada de Cássia não voltou. Ada não abriu a porta para dizer nada. Ninguém veio correndo pela entrada para pedir desculpas. E isso, mais do que tudo, me disse tudo o que eu precisava saber. De volta a Atlanta, a cidade parecia mais nítida, mais silenciosa. Voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas eu não era mais a mesma. Parei de ligar nas noites de domingo. Não verifiquei o chat em grupo da família. Deixei o ícone de mensagem de voz piscando no meu telefone por 3 dias inteiros antes de ouvi-lo. Era da mamãe. Joyce, nós estávamos errados. Eu sei disso agora. Eu não queria acreditar. Sinto muito. Não espero que você nos perdoe. Eu só queria que você soubesse. A casa parece vazia. Ela desligou antes do primeiro minuto. 2 semanas se passaram. Então, chegou uma carta. Papel de verdade, envelope de verdade. Dentro, uma foto. Eu, Cássia e Ada, com 6, 8 e 10 anos, sentados na varanda dos fundos, com fantasias de Halloween descombinadas. No verso da foto, uma única linha: não sabíamos o quanto sentiríamos sua falta até você ir embora. Sem assinatura. Ada não entrou em contato. Cássia também não. Mas, segundo uma prima que ainda morava por perto, ambos se mudaram de casa. Mamãe parou de falar com eles, disse que precisava de espaço. Eu não perguntei o que isso significava. Não me ofereci para voltar. Em vez disso, criei algo novo. Comecei um seminário de fim de semana na faculdade comunitária, Proteção Financeira para Idosos. Não era glamouroso, mas parecia algo que eu podia controlar. Em um sábado, depois da aula, uma senhora se aproximou e disse: eu gostaria de ter uma filha como você. Eu sorri educadamente. Não disse o que estava pensando, eu também tive uma, um dia. Dezembro veio e foi sem uma árvore, sem uma ligação, sem a troca anual de enfeites que eu costumava planejar. Ainda guardo a pasta. Não está no meu escritório, nem na minha mesa. Apenas em uma gaveta perto da estante, debaixo de antigas declarações de impostos e uma cópia da hipoteca. Não a abri desde aquela noite. Não preciso. Porque os fatos não mudaram. E eu também não. Obrigada por ouvir a história de Joyce. Nos conte nos comentários se você se identificou, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.